Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de cinema, né? Vamos falar de filme. Recentemente eu assisti A Lista da Minha Vida, né? Com a Sofia Carlson. É uma adaptação de um livro chamado A Lista de Brett, né? A questão do filme, a história do filme é que a mãe dela morre, aí ela deixa uma lista de coisas que ela tem que fazer até que ela receba a herança, essas coisas, enfim. Primeiramente eu não tô aqui para fazer crítica ou opinião do filme, porque não é minha área, mas eu gostaria de comentar sobre o filme porque fala muito sobre coisas que têm acontecido comigo e acontece com muitas pessoas, né? Porque o filme fala muito de relações pessoais, de luto, de autodescoberta, e outras questões mais, né? Primeiramente, assim, eu não estou em estado de luto e não pretendo estar em muito bom tempo, se for no máximo 5 anos, no mínimo 5 anos, tá bem aí, não quero ter. É, mas essa questão de autodescoberta e de relações pessoais me fez refletir muito sobre isso, né? Porque muitas dessas coisas que tá no filme, né? Que é citada no filme da protagonista, a gente, sei lá, com a sociedade que nós vivemos hoje, né? Aquela sociedade sei lá, a sociedade do espetáculo, citando alguns livros de alguns autores aí, a sociedade do cansaço, sociedade líquida, então a gente tem algumas questões que a gente acaba se afastando de muitas coisas, né? Aí, nos últimos anos, eu vejo que as relações pessoais elas estão morrendo, elas estão se perdendo, né? A gente participa de uma roda de conversa e tá todo mundo no celular. Você tá falando um assunto, a pessoa pega o celular para responder uma mensagem no WhatsApp, ou para ficar rolando no feed no TikTok, no Instagram na vida. Parece que ela não tá se importando muito com o que você está falando. Às vezes você tá numa reunião de família, tá todo mundo no celular mexendo. É, Recentemente eu fui para uma entrevista de emprego, mano, só tava eu sem celular, cara. Só tava eu sem celular. Todo mundo ali tava com o celular esperando. Aquela coisa chata de emprego, né? As pede para chegar no horário e demora 1 hora para fazer as entrevistas. Então é aquela espera lá que tava todo mundo com o celular, ninguém lendo livro, mas tava todo mundo nos feeds da vida. Também não sei, né? Se alguém tava lendo livro no celular, porque eu sou um que lê livro no celular. Enfim, cada um que sou cada um, né? Então a gente vê essas coisas, né? Outra questão é a questão de profissão, né, cara? A gente sonha, quando a gente é criança, que a gente quer exercer algum tipo de função, sei lá, eu já vi criança que quer ser gari, já vi criança que quer ser professor, que quer ser policial. Eu, quando criança, eu queria ser, nem eu lembro que eu queria ser, né? Eu sempre fui uma pessoa de escrita. Acho que eu queria ser músico, eu sempre quis ser músico, né? Eu sempre quis ser músico. Eu escrevo desde os 8 anos. Ali naquele período de, sei lá, agora eu não vou lembrar, 2009, até 2006, ainda tava com esse sonho, tava com, sei lá, 21 anos, né? Tinha banda de rock, aquele sonho de ser rockstar, aquela ideia louca de encerrar uma situação que eu não vou falar para não desmonetizar os 27 anos, para virar um Marte, um rockstar, né? Aquelas baboseiras que a gente fala quando a gente é roqueiro, quando a gente é jovem, né? Enfim. Então, ali em 2009 eu consegui um emprego, aí mudou tudo, e a gente começa a seguir outros caminhos, a vida das próprias pessoas também vão se remodulando, né? Acho que boa parte da galera que eu toquei em bandas aí, se eu conheço 10 pessoas que tocaram junto comigo em bandas, acho que só tem um ou dois que ainda trabalha com música, a maioria ou já tá com filho, já tá casado, tá empregado, e outros estão em outra situação, eu tô numa outra situação, então tem essa questão que a vida ela vai nos modificando, né? A gente casa, tem filho, passa a morar sozinho, você começa a ter responsabilidades, então é aquela coisa que a gente precisa pensar
e às vezes a gente pega um emprego, pega uma profissão que às vezes essa profissão ela não é o nosso desejo, né? Não é o nosso desejo. E a gente está numa situação hoje que as profissões, quer dizer, os trabalhos vão se dissipando, né? Se você perder o emprego depois dos 30, a chance de você voltar ao mercado ela é quase zero, porque as empresas não querem contratar as pessoas mais experientes, elas buscam as pessoas mais jovens. Então você pensa naquele desespero, pô, passei a vida toda estudando, me preparando para aquele emprego, para aquela profissão, e depois de uma demissão as coisas não acontecem, aí ou você pula por desemprego, dependendo da sua saúde mental, você vai caminhando para depressão, aí você vai lá e desvive. Então, assim, são coisas que vale refletir. Esses filmes são interessantes, né? Esse filme eles não inventaram a roda, né? Existem vários filmes parecidos com isso, né? Um dos mais clássicos que geralmente eu vejo, né? Eu tenho até que ler o livro também, que é o PS Eu Te Amo, né? Que é com a Hilary Swank, né? Que ela perde o marido lá com o Gerard Butler, e o marido morre, escreve umas cartinhas e ela tem que cumprir as coisas que estava na carta. Então, assim, não é algo comum, mas é uma forma de descoberta, às vezes até uma forma de enfrentar o luto, né? Aquela coisa que às vezes uma pessoa próxima ela falece, né? Muito próximo, então você tem passa por aquele estágio de luto que alguns psicólogos falam. Tem gente que eu participo de umas reuniões, eu vejo pessoas que perderam parentes, sei lá, 5, 10 anos, marido, esposa, pai, mãe, irmão, e ainda não souberam lidar com essa situação. Eu conheço pessoas que, sei lá, perderam a mãe 40, 50 anos, até agora não conseguem lidar com esse tipo de situação. Não é algo fácil, né? Ainda mais que se for numa situação reversa, quando você que vai contra o estado da vida, né? Ou você perde um filho, aí a questão ela é mais complicada, né? Então você se redescobrir é uma coisa importante, ainda mais essa questão de luto, de você saber que aquela pessoa próxima que você tanto amou não vai estar mais perto de você, né? Você não vai ver aquela pessoa próxima, então são coisas que vale a pena refletir também, né? Eu falei sobre a questão da autodescoberta, da profissão e do luto e das relações, né? Acho que as relações é uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? Eu vivo hoje a minha pior fase, né? Muito pelas escolhas que eu fiz, seja entre profissionais, pessoais. Eu fui uma pessoa que me estressava fácil, eu fui uma pessoa que respondia, dava fora, que arrumava algum tipo de intriga, de briga. Nunca fui de briga de física, não, mas sempre fui uma pessoa de opiniões muito fortes, né? Então eu ganhei muitos desafetos na história, não desafeto tipo assim, de querer me matar, não. É desafeto de pessoas que não querem falar mais comigo, e por esse desafeto as portas se fecharam para algumas questões. Hoje eu enfrento uma situação que eu não tenho amigos, que eu não tenho ninguém para conversar. Então, assim, se não fosse o apoio da família, eu podia estar numa situação mais crítica do que mais crítica. Então, assim, são escolhas que você tem que entender. E eu revi isso. Só que não é fácil. Você, sei lá, eu vou fazer 40 anos daqui a alguns dias, e saber lidar com algumas questões com 40 anos, pô, criar um ciclo de amizade, ainda mais numa sociedade que tá todo mundo conectado. Nas últimas semanas eu entrei em vários grupos no WhatsApp. Os grupos do WhatsApp não é como o grupo do WhatsApp de 10, 15 anos, não sei, de 5 a 10 anos atrás. Então, assim, as pessoas elas também se enjoaram com a questão de ficar conversando em grupo no WhatsApp, falam básico, ou quando falam. E pô, estou fazendo vários curso online, aí tem lá a questão do network, você tenta se apresentar, ninguém responde, ninguém fala, porque a gente tem que entender que as pessoas têm a vida delas. Eu não posso fazer a vida das pessoas mudar em determinado da minha vida e falar assim, tô depressivo, tô sozinho. Não é isso, mas é uma coisa que eu preciso conquistar, né?
Então, quando eu vejo esse tipo de filme, eu reflito mais sobre mim mesmo, sobre mim. E tem pessoas que estão na mesma situação. Eu agora eu que desisti de seguir qualquer tipo de carreira. Eu sou um cara da escrita, eu sou um cara que sempre gostei de comunicação, de jornalismo. Eu não preciso mais tentar ser o que eu tentei ser até um ano, 2 anos atrás. Eu tenho que me autoafirmar como jornalista, como comunicador, como criador de conteúdo. Eu sempre fui uma pessoa de criar conteúdo, de escrever, de colocar posições. Hoje as minhas posições não são tão críticas como 10 anos atrás. Eu não tenho mais haters. Hoje as minhas posições são muito centradas. É um tipo de posição que os dois lados vai ler e vai concordar. A pessoa pode até discordar e falar assim, que nem uma menina que respondeu ontem no thread. É difícil conversar com alguém como você, que tem posições diferentes das minhas, de forma equilibrada. Ou seja, a gente entra no debate, as pessoas já te chamam de idiota, já te chamam de burro, já fala que você não conhece o assunto. Então, assim, é aquela questão de você ser superior ao outro, e não é bem isso. São pontos de vistas. Eu não estou debatendo 2 mais 2, eu estou debatendo um ponto de vista que eu vou ter uma visão e o outro debatedor, a pessoa que eu estou conversando, vai ter uma outra visão contrário da minha. O que eu tenho que entender e o contrário tem que entender, que a gente pode, baseado nos posicionamentos contrários, entrar numa solução que seja bom para determinado projeto, para uma determinada sociedade. Ou às vezes eu defendo, sei lá, eu sou agnóstico, eu tá conversando com um cristão e falar, cara, eu respeito a sua religião, eu entendo, já estudei, já li a Bíblia, já li outros livros, é isso mesmo, eu não sou uma pessoa de fé. Então, mas eu respeito muito. Se a pessoa me convidar para a igreja, eu vou para a igreja. Sempre aconteceu. As pessoas me convidam, eu vou. Eu nunca neguei. Eu só falo para essa pessoa, cara, você vai me convidar, mas você fica ciente que eu não vou me converter. Eu não vou me converter. Para me converter vai ter que acontecer algo meio que absurdo e provavelmente não vai acontecer. Eu falava isso pra minha ex-namorada, né? Eu namorei 4 anos com uma evangélica e eu falava, irmão, não adianta. Irmã, não adianta ir pro culto. Eu fiz amizade com todo mundo da igreja, fiz amizade até que descobriram que eu era ateu. Na época eu era ateu, aí todo mundo resolveu virar contra mim, né? Mas enfim, eu respeitando, mas também era muito radical nas minhas opiniões naquela época e até terminei o namoro. Quer dizer, terminar o namoro, né? Não terminei, justamente por fazer M's. Então, assim, a gente aprende com algumas coisas. Claro que eu aprendi não em estágio de luto, mas em estágio de meio que fundo do poço, né? Então, é isso que eu penso, né? Eu acho que esses filmes, eu vou ler o livro, até comecei agora a lista de Brecht, até comecei a ler a leitura também, apesar que eu tô lendo tantos livros, né? Tô fazendo vários cursos online, mas enfim, vamos ver quando eu vou terminar esse livro, né? Tem livros para os clubes que eu participo, né? Então, é isso, cara, é isso. Não tô fazendo comentário sobre o filme. O filme talvez não seja de agrado para muita gente. Não é do meu agrado. Eu gosto de filme mais cult, mais politizado, de mais cabeça, né? Tipo, sou fã do Godard, sou fã do Glauber. Adoro documentário, que eu estou estudando para ser documentarista, né? Sou fã do Coutinho. Então, mas assim, foi um momento que eu entrei ali, abri o Netflix, estava lá top 1, assisti, gostei do filme, e eu vejo esses filmes da boa, não como crítica, né? Eu vi até alguém comentando que, como é que uma pessoa deixa de ser supervisora de marketing para ser professor? Acontece, cara, acontece. Ainda mais hoje que a produtividade, a competição está se tornando algo questionável, né? Às vezes você enxergar que o simples bem feito vai te dar bem-estar, vai te dar menos estresse e pode te dar mais longevidade, mais anos de vida, né? Então, às vezes você tá numa situação que, você tá lá no topo, mas é estresse diário, você não consegue mais ficar com a família. Quantos filmes você vê aí de pessoas, sei lá, Cartas para Julieta,
no filme lá com a Amy Adams, lá na Irlanda também. Outros filmes que a pessoa tá namorando com um cara ou uma mulher que trabalha o dia todo, aí no meio desse processo todo encontra um amor da vida dela que tem um pensamento igual. Esse filme também tem algo parecido também, a questão do ego, de eu sou melhor, de não viver a vida da outra pessoa, né, porque eu nunca namorei, eu namorei uma vez na vida, né, faz 10 anos que eu não sei o que é ficar com alguém, não que se importe, né? Mas a questão de entender para viver para dois, né, cara? Não é sobre viver o que eu penso e o que ela pensa, mas é o que nós pensamos como um casal, o que nós pensamos para a criação de uma família. Então, são coisas que eu penso e eu refleti bastante com esse filme, e por mais bobo que eu gosto que seja, eu acho interessante, e vou continuar assistindo outros filmes bobinhos. E a única coisa que eu falo nessa questão do vídeo, para encerrar, eu vou parafrasear, e até parafrasear no início do vídeo, né, da Maria, né, a Festa do Céu. Siga seu coração, cara, siga seu coração. Não espere alguém morrer, não espere você chegar no fundo do poço para você se autodescobrir, para você se afastar das pessoas que você ama ou das pessoas que amam você, né? Então, assim, é importante a gente viver em sociedade, ainda mais no momento que o amor está cada vez mais líquido, tudo agora é um dedinho para cima, se você gostar é o dedinho para o lado, se você não gostar é um dedinho para o outro lado, tudo baseado que o algoritmo implementa para você acreditar. Então, siga seu coração, faça o que você deseja, faça o que você deseja, não faça o que os outros falam. Se os outros falam, os outros pelo menos têm que conhecer você, tem que conhecer a tua história, saber quem é você, o que você faz no dia a dia, qual é o teu corre, qual é a tua dificuldade, qual é as tuas necessidades. Não é um cara chegar lá no YouTube, aqui no YouTube ou numa rede social vizinha, criar uma lista tipo, não beba, não consuma redes, não consuma séries. Aí, tipo assim, você tá escrevendo não consuma séries, não consuma cinema, e eu que sou cinéfilo, que estuda audiovisual, eu vou ler o que, caraca, mano, o cara tá pedindo pra não assistir filme, mano. Então, assim, como é que eu vou trabalhar com audiovisual, com documentário, escrever um livro, se eu não posso nem assistir filmes porque o cara tá pedindo pro meu bem-estar, para aumentar a minha produtividade? Eu tenho que acordar 4 horas da manhã para ser alguém da vida? Então, assim, siga o seu coração, é isso, siga o seu coração. Não busque se autodescobrir com luto ou no fundo do poço, como aconteceu comigo. Se descubra agora e faça o que vai fazer bem para você, não o que faça bem para os outros. É isso. Abraço. Se chegou até aqui, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Se você quiser que eu fale sobre algum tema, sobre sociedade, futuro, encoste seu celular aí no QR Code, manda a pergunta aí no LivePix, qualquer valor, pode ser um valor de R$1. Se você quiser que eu continue com o projeto, quiser ajudar o canal, aqui embaixo está o Pix do meu e-mail, me ajuda aí para ajudar para manter o projeto. Nos próximos meses eu pretendo melhorar minha oratória, né? E sair da rua, ir para a rua. Quando eu falei para a rua, eu estou com um projeto novo aí, e se tudo der certo, com o seu apoio, talvez em 2, 3 meses eu vou estar fazendo documentários, entrevistar pessoas, conhecer pessoas de diversas histórias, seguir o que o Glauber Rocha fala, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui.